Ô, Calabreso, tudo certo? Só te lembrando, hein? O rolezinho já tá marcado, tudo esquematizado lá com as minas, o calzinho já tá gelando, hein? Sexta-feira não tem dizer não, hein? E as minas já estão tudo no esquema, hein? Não vai faltar. Fala, Matheus, tudo certo? Mano, passando pra te lembrar e pra te convidar de novo que nessa sexta-feira, agora às 8 horas, a gente vai estar naquele grupo lá que eu te falei, a gente vai estar compartilhando um pouco sobre Deus, a gente vai estar tendo tempo junto ali, e você é meu convidado, viu? Não esqueça. Você já ouviu a frase, diz com quem tu andas e direi quem tu és. Isso porque todo nível de relacionamento na nossa vida existe um compartilhar de valores e de princípios. O teu destino está totalmente associado com as pessoas que você está caminhando. Nesse episódio do Guarde a Palavra, eu converso contigo a respeito de más companhias. Passando aqui para mais um episódio do Guarde a Palavra, e hoje eu quero conversar contigo sobre as más companhias. Nós somos seres relacionais, nós somos criados para relacionamento. Viver a vida de maneira isolada é perder boa parte da vida. Todo mundo precisa de gente, não se pode viver a vida sozinho. Agora, relacionamentos às vezes é como uma matemática. Isso porque tem relacionamentos que somam na nossa vida. Já existem outros relacionamentos que subtraem na nossa vida. Tem um outro tipo de relacionamento que divide o nosso coração. E não apenas para cumprir as 4 operações básicas da aritmética, mas existem relacionamentos, gente, que multiplicam na nossa vida. Mas hoje eu quero focar no paradoxo das más companhias. Existe um ditado muito famoso que provavelmente você já ouviu. Ele diz assim: diz com quem tu andas e direi quem tu és. Eu não gosto muito de ditados populares, mas eu tenho que confessar para ti que esse ditado é muito verdadeiro. E a razão por que esse ditado é verdade é porque relacionamentos são uma comunicação de valores. Conecte-se nisso. Todo relacionamento íntimo na nossa vida não passa desapercebido pela nossa alma. Todo relacionamento adiciona algo em nós ou retira algo de nós. E eu chamo isso de a lei da influência. Vamos juntos. No livro de Salmo, capítulo de número 1, nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero que você acompanhe a progressão aqui. O salmista começa dizendo a respeito do conselho dos ímpios, depois ele fala a respeito do caminho dos pecadores, e ele termina dizendo a respeito de se assentar na roda dos escarnecedores. Eu quero que você conecte com isso. Conselho dos ímpios. Tudo começa com conselhos. Eu costumo dizer que as pessoas ao nosso redor, elas têm o poder de influenciar a nossa vida. Não importa o quão líder, o quão decidido, o quão resoluto você seja, as pessoas ao seu redor influenciam você. Agora, quando nós nos associamos com más companhias ou pessoas que não carregam os mesmos valores que os nossos, isso é uma coisa muito perigosa, porque é muito fácil essas pessoas influenciarem a sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 33, o apóstolo Paulo nos diz: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Obviamente, os conselhos da nossa vida, gente, vão gerando padrões, vão gerando dentro de nós maneiras de pensar, porque aquilo que eu ouço é aquilo que eu também penso. E quando eu começo a tomar de outras pessoas conselhos que não são os conselhos da palavra de Deus, isso começa a influenciar a minha vida para longe da presença de Deus. Agora, muito importante você saber algo. Você não é apenas aconselhado pelaquilo que você ouve, mas você é aconselhado pela influência das pessoas que estão ao seu redor. Mas o salmista começa dizendo a respeito do conselho dos ímpios e de repente ele faz uma progressão, ele fala a respeito do caminho dos pecadores. E caminho fala a respeito de proceder, fala a respeito de atitudes, de uma tomada, de uma direção de vida. Agora perceba que tudo começou com um conselho, ou seja, uma influência, e agora já está em um proceder pecaminoso. E a razão disso é porque quando eu sou aconselhado por ímpios, é apenas uma questão de tempo
para mim agir como os pecadores. Mas a progressão continua, diz, se assenta na roda dos escarnecedores. Foi um conselho, tem um caminho de pecadores e agora se assentar na roda. E isso, gente, fala a respeito de um estilo de vida. Porque, obviamente, se eu sou assentado na roda dos escarnecedores, ou seja, eu estou me sentindo à vontade, é porque esse estilo de vida já passou para dentro do meu coração, já passou para dentro da minha vida. E os escarnecedores são aqueles que zombam da palavra de Deus, são aqueles que zombam de um estilo de vida cristão, de um estilo de vida puro, santo e separado para Deus. Eu lembro principalmente do tempo que eu estava na faculdade, de muitos amigos que não tinham o estilo de vida cristão. Obviamente, eles não conheciam ainda Jesus Cristo e muitos eu compartilhava da minha fé e dos meus princípios, meus valores com eles. Mas muitos, gente, né, literalmente, eles eram escarnecedores. Eles zombavam do estilo de vida que eu vivia. Eles zombavam da minha fé, hashtag, sempre fazer aquelas brincadeiras e aquelas piadinhas, gente, para tirar com a minha cara. O apóstolo Paulo fala que a cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, cara, é uma loucura para quem não é cristão entender o estilo de vida de alguém que caminha com o Senhor. E eles não entendiam, gente, meu estilo de vida. Tinha muitas coisas, gente, que eu não negociava na minha vida. Uma delas, por exemplo, eu não bebia bebida alcoólica. A rapaziada o tempo inteiro me oferecia: Mateus, toma uma cervejinha aí, toma um whiskyzinho aí. E eu não negociava, galera, não tomava nenhuma gota. Outra coisa que eu também não negociava, às vezes me oferecia um cigarrinho, às vezes um cigarrinho de maconha. Gente, eu dizia não pra isso. Eu dizia, cara, eu não vou fumar. Então todo mundo começa a entender. O Mateus não bebe, o Mateus não fuma. E uma outra coisa que eu também não negociava era guardar o meu coração. Você que é um cristão, você está se guardando pro seu casamento em pureza. Você que é um cristão, você está guardando o seu coração para a pessoa que Deus tem para ti. E muitas vezes eles notavam alguma garota, hashtag dando mole, e eles viam, Mateus não passa o rodo na mulherada do mesmo jeito que o resto da rapaziada passa. Então todo mundo começou a constatar, o Mateus não bebe, o Mateus não fuma. Eles viram, eu não pegava a mulherada também. E aqui, gente, por causa do meu estilo de vida cristão, muitas vezes vinha a zombaria. Tinha uma rapaziada que dizia, o Mateus é aquele que não bebe, não fuma e não Você entendeu a palavra. Mas voltando aqui, eu quero que você entenda a progressão do que acontece em você caminhar e compartilhar a vida com pessoas que não têm os mesmos valores, que não carregam a presença de Deus da maneira que você carrega. Começa com conselhos, depois tem o caminho, atitudes pecadores, e você vai se sentindo à vontade com aquilo. Quando vê, você tá rindo das mesmas piadas sujas, você tá praticando a mesma coisa que é comum para aquelas pessoas, e gente, vai levando você a se afastar de Deus e tomar caminhos para longe do propósito que Deus tem para sua vida. Mas se você é um adolescente, agora eu quero falar com você. Nessa fase da sua vida, você é muito influenciável. Eu já fui assim. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu era influenciado muito fácil por qualquer coisa. E deixa-me falar uma coisa para você. Cuidado as amizades que você caminha. Porque lembre, amizades comunicam valores, podendo ser eles bons ou ruins. As amizades na sua vida vão gerar padrões dentro de você. Mas também, se você está me assistindo e você é pai de adolescentes, eu quero falar algo para você. Cuidado com quem seus filhos andam. Uma coisa muito importante na sua vida é você dirigir. E literalmente, pai e mãe, você tem que meter o dedo na colher dos relacionamentos que os seus filhos compartilham. Eu relembro quando adolescente, muitas vezes eu ouvi de meu pai, lá você não vai, com aquele você não vai andar. E a razão por que meu pai falava isso é porque ele sabia a respeito do perigo que más influências poderiam trazer para minha vida. Recentemente, um casal de pais me procurou, eles estavam desabafando comigo, eles estavam precisando de um conselho e uma ajuda. E eles estavam dizendo, a nossa filha mais velha está com um problema na sua sexualidade. Ela está se relacionando com uma outra mulher. E eles estavam muito frustrados com aquilo, eles não concordavam com aquilo. Obviamente eles estavam dizendo, nós conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus e os princípios que Deus criou, o homem e a mulher, e a homossexualidade, do ponto de vista de Deus, é pecado, e isso é errado. O fato é que cada pessoa tem livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas à luz da palavra de Deus, os princípios de Deus, é que isso não está certo, e isso é pecado. Mas de repente, aquele casal começou a compartilhar comigo, onde tudo começou. Eles falaram, Mateus, a nossa filha nunca teve problema com a sua sexualidade. Ela sempre foi mocinha, ela brincou com coisas de menina, mas tudo começou quando ela achou um amigo, que o rapazinho era homossexual. O rapaz, mesmo sendo ainda um adolescente, ele já se declarava homossexual e se relacionava com outros rapazes. E ele começou a se aproximar e ficar bem íntimo da filha deles. Inicialmente,
Eles me falavam que eles se sentiram desconfortáveis e pensaram em estabelecer um limite naquela amizade, dizer: por favor, eu não quero que você caminhe com aquele rapaz. Mas o fato, gente, é que eles foram compassivos e nessa tendência de não querer fazer nada, de relevar tudo, eles foram deixando a coisa rolar. E de repente, gente, quando eles menos esperavam, a filha deles estava com comportamentos homossexuais também. E você sabe por quê, gente? Porque amizades são influências na nossa vida, comunicam valores. A filha deles, que não tinha nenhum problema com a sua sexualidade, agora, através de conselhos, lembre, conselhos são palavras, mas conselhos também são influências. Agora o coração dela começa a bagunçar e ela começa a se relacionar com outras meninas de forma homossexual. O meu ponto aqui em questão, gente, não é julgar ninguém, mas é falar com os pais. Você sim tem o direito de governar a sua casa. Você tem o direito de saber o que é melhor para os seus filhos. E você deve sim, se necessário, se intrometer na vida dos seus filhos adolescentes e retirar eles de más companhias que vão afastar eles dos caminhos do Senhor ou tirar eles dos bons valores e princípios que você plantou na vida deles. Mas agora, gente, eu quero encerrar esse episódio do Guarde a Palavra falando a respeito de ciclos de intimidade. Sinceramente falando, gente, eu tenho muitos amigos. Eu tenho amigos de infância, tenho amigos de colégio, eu tenho amigos de faculdade, eu tenho amigos cristãos e amigos não cristãos. Eu tenho muitos amigos espalhados, mas sabe uma coisa, gente, que eu precisei aprender na minha vida? É a respeito de ciclos de intimidade. Guarde essa frase: dê acesso a todos, mas a intimidade apenas para alguns. Uma coisa muito importante é que as pessoas que você anda junto, as pessoas que você partilha a vida, do seu ciclo de intimidade, precisam ser pessoas que estejam caminhando para o mesmo lugar que você está indo. E para você que é um cristão, é muito importante você ter esse princípio no seu coração, que as pessoas do seu ciclo de intimidade, necessariamente, precisam ser pessoas que amam a Jesus como você ama. Uma coisa que eu disse para mim ainda, quando eu era um menino, eu falei: se esse camarada não é amigo de Jesus, ele também não pode ser o meu amigo. E isso não tem a ver, gente, com rejeitar ou afastar pessoas, mas tem a ver com entender o ciclo íntimo de amizade. Porque, obviamente, o nosso ciclo íntimo de amizade nos influencia de maneira direta. E se você quer caminhar bem com Deus, você precisa ter amizades, pessoas que também estão caminhando com Deus, que têm os mesmos valores, que frequentam os mesmos lugares que você vai, que se veste do mesmo jeito que você se veste, que diz não para aquilo que você diria não e diz sim para aquilo que você diria sim. E isso fala, gente, a respeito dos valores que a gente carrega dentro de nós. Se você quer caminhar bem com Jesus, necessariamente tenha pessoas que caminham com Jesus do seu lado. Caso contrário, vai ser muito difícil você conseguir viver uma vida de vitória com o Senhor. Quero encerrar contando a história de um grande amigo meu para você. Esse camarada, eu acredito que eu levei uns 10 anos para ganhar ele para Jesus. Gente, pensa num cara que me deu trabalho para ganhar ele para Jesus. Foi muito tempo semeando a palavra de Deus e puxando daqui, puxando de lá, mas o grande problema dele, gente, se resumia em más companhias. E ele mesmo conta o testemunho dele hoje, que ele já é bem firme com Jesus. Ele dizia: eu tinha muitos amigos que não eram cristãos e amigos que verdadeiramente eu gostava, amigos de infância, amigos que eu compartilhei grande tempo da minha vida. Mas eu comecei a conhecer Jesus e os meus amigos passados não tinham os mesmos valores que eu tinha. E ele conta: eu queria ir para a igreja, mas meus amigos me levavam para balada. Eu queria ter padrões de pureza na minha vida sexual, mas meus amigos todos levavam uma vida de prostituição. E ele contando: domingo eu ia na igreja, mas chegava na sexta, no sábado, os meus amigos me convidavam para ir pro churrasco, todo mundo começava a beber e eu era influenciado por eles, e quando eu via, eu estava longe de Deus. Por quê, gente? Porque o pecado separa a gente de Deus. Se você começa a pecar, obviamente, você começa a se afastar de Deus. E o grande paradoxo para ele conseguir firmar com Jesus, gente, tinha a ver com as amizades dele. Enquanto ele não deu um basta naquelas más companhias que tiravam ele da presença de Deus, cara, ele não conseguiu firmar o relacionamento dele com Jesus. Até um dia que ele disse: cara, ou é Jesus ou é o mundo. Ele precisou decidir, ele precisou tomar uma decisão. Mas o contexto dele foi difícil, porque temporariamente, guarde essa palavra, temporariamente, ele precisou se afastar de alguns amigos que ele gostava. Aqueles amigos, gente, não entendiam a decisão dele e começaram a se ofender e até tiraram um monte de piadinha. Agora você virou crente, agora você já não faz mais nada de errado, agora você só quer andar com aquele Mateus. E ele conta, gente, a respeito do preço que ele precisou pagar para realmente conseguir se firmar com Jesus. Mas sabe o que é o mais lindo da história? Todo o preço que você paga por Jesus, gente, vale a pena. Hoje esse camarada já é um líder dentro da igreja. Esses dias ele me falou: Mateus, aqueles meus amigos que um dia eu precisei me afastar deles
deles, alguns deles hoje, estão se aproximando de mim novamente, mas dessa vez para conhecer a Jesus. O fato é, gente, que ele não deixou de amar aquelas pessoas. Ele não fechou a porta para aquelas pessoas. Mas lembre, a pessoa mais importante da sua vida é Jesus. E você precisa estar disposto a abrir mão de tudo, até de amizades que talvez você goste, se for para te separar de Deus. Mas o mais especial foi a capacidade dele de compreender. Enquanto eu estiver com esses amigos, eu não consigo estar com Jesus. Eu sou influenciado por eles. Mas agora, nesse momento que a minha fé já fortaleceu, eu posso me aproximar de novo. Não agora, para ser influenciado, mas para influenciar. Final da conta, gente, cuidado com as más companhias. Conexões certas trazem benefícios, mas conexões erradas trazem prejuízo. Eu sei que é clichê, mas você é a média das 5 pessoas que mais convivem com você. Eu encerro esse episódio lendo para você Provérbios capítulo 13, verso 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tenha sabedoria em escolher os seus relacionamentos. Ande com pessoas que amam a Deus. E cuidado com as más companhias. Deus abençoe muito você.